A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje. E o tema do nosso devocional é Diante do Não de Deus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre a nossa reação diante do não. Como você reage diante de ouvir uma palavra negativa, contrária? Qual é a tua reação? Nem todos nós sabemos reagir positivamente quando se recebe um não. Ficamos chateadas, porque nós queremos ouvir um sim. Nós queremos ouvir palavras favoráveis, respostas favoráveis. E quando recebemos um não, principalmente vindo de Deus, dói. A palavra diz que Isaac recebeu um não de Deus diante de uma decisão que ele nem havia tomado, mas que Deus já sabia que ele iria tomar. A Bíblia diz, no início do capítulo 26, uma informação muito importante. Que houve fome na terra. Igual à fome que aconteceu no tempo de Abraão, que está mencionado no capítulo 12, versículo 26 do livro de Gênesis. E quando essa fome aconteceu, Abraão desceu para o Egito, não teve nenhuma objeção de Deus. Abraão desceu, porque o Egito era uma potência, o Egito era uma potência econômica que dificilmente era atingida. Então Abraão desceu para o Egito com Sara. E Deus, na sua presciência, na sua sabedoria, porque algumas coisas que nós fazemos, na verdade, tudo que nós fazemos, até mesmo aquilo que nós não fazemos, mas imaginamos, cogitamos, planejamos, Deus já sabe. Salmo 139 vai dizer que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já conhece. Ele já conhece o que está no nosso coração. Ele já conhece o que nós estamos imaginando, pensando, cogitando, planejando, mesmo que a gente não falou. Isaac não falou nada em descer, mas Deus já sabia que aquela seria uma reação natural. Eu vou para o lugar onde a fome não chegou. Eu vou para um ambiente que eu possa ter protegido. Mas Deus disse não para mostrar para Isaac que a sobrevivência dele não dependia do lugar. Que a sobrevivência dele dependia da obediência a Deus. Porque independente do lugar, Deus faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Não é sobre o lugar, é sobre obedecer. Deus conhece as nossas intenções. Isaac estava prestes a imitar os passos do seu pai e a fazer o que era comum. Mas Deus disse não. Deus disse: não desça para o Egito. Permaneça na terra que eu lhe disser. E sabe qual foi a reação de Isaac diante do não? A reação de Isaac foi obedecer. Nós não vemos Isaac questionando, mas por quê? Por que na minha vez eu não posso fazer? Por que fulano faz e eu não posso fazer? Por que fulano foi, mas eu não posso ir? Por que todo mundo faz e eu não posso fazer, eu não posso ir? Eu não posso dizer? Porque comigo é diferente, é porque Deus tem maneira diferente de tratar com cada um. Não espere que Deus vai tratar com você da maneira que tratou com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o irmãozinho da igreja, com o vizinho, com a sua amiga. Não, com você é diferente porque Deus trata diferente com cada um. Mas Ele espera a mesma reação. Deus trata diferente, mas a reação esperada é uma única reação, a obediência. Deus espera de mim, de você, a obediência. Quantas das vezes nós não queremos aceitar o não de Deus?
Só queremos aceitar o bem de Deus, os benefícios. Jó falou: eu aceito o bem de Deus e por acaso eu não vou aceitar o mal? Quando Deus faz coisas boas para mim, glória a Deus, aleluia. Mas quando Ele fecha a porta, quando Ele deixa a enfermidade chegar, quando as coisas ruins acontecem, eu não vou aceitar? Se Deus quer me ensinar diante dessa situação, eu vou aprender. Mas nós estamos programados para apenas receber o sim de Deus. Nós não conseguimos enxergar o agir de Deus quando Ele diz não. Nós não conseguimos enxergar que quando Deus fecha uma porta, Ele está querendo nos ensinar. Deus fechou a porta para mim. E eu tenho aprendido a depender de Deus. Eu tenho aprendido a ser submissa ao meu esposo. Eu tenho aprendido a glorificar a Deus nas pequenas conquistas. Eu tenho visto a mão de Deus suprindo as minhas necessidades, mesmo sem eu ter o dinheiro para comprar. Deus tem enviado pessoas. O Senhor tem me ensinado a depender dEle. O Senhor tem me ensinado a receber, porque eu era um tipo de pessoa que eu não sabia receber as coisas. As pessoas queriam fazer algo para mim, eu não conseguia receber, porque eu achava que se alguém fizesse algo para mim, eu tinha que retribuir na mesma hora, e não é assim. Deus usa pessoas para nos abençoar. Então, sempre quando Deus disser não, Ele está querendo nos ensinar algo. Ele está querendo nos elevar a uma experiência nova. Então não insista, não bata o pé, não faça birra. Faça como Isaac, apenas obedeça. Quando Deus diz não, Ele não diz só porque Ele quer mostrar sua soberania, o seu poder. Ou Ele não diz não só por dizer. Ele quer nos mostrar algo, nos ensinar uma lição. E qual é a lição que essa passagem nos ensina? Que não é sobre o lugar, mas sobre a obediência, sobre o seu posicionamento. Independente do lugar, se você nasceu numa família pobre, num bairro pobre, numa igreja pequena, se você trabalha num emprego pequeno, numa função pequena, não é sobre o lugar. Deus pode te fazer prosperar, Deus pode te fazer avançar, Deus pode fazer coisas infinitas por causa da sua obediência. Então não culpe o ambiente, não culpe o lugar, culpe a você mesmo. Se eu não estou vivendo o melhor de Deus, eu preciso avaliar como tem sido a minha obediência, como tem sido o meu posicionamento. Se você se posicionar em cumprir as leis de Deus, em obedecer a lei de Deus, ainda que as pessoas te critiquem e dizem, ela é muito diferente, ela não se mistura, ela é uma santarrona, prefiro obedecer, andar na lei de Deus, porque é essa obediência diante de Deus que vai te fazer te prosperar diante de qualquer cenário. A sua obediência diante de Deus vai gerar milagres na sua vida diante dos homens. Escolha obedecer. Escolha obedecer. Como um pai, Deus também diz não. Para nos proteger. Para de achar que Deus só diz sim. Deus é o Deus que também diz não. É o Deus que também diz espera. Imagine se nós, como mães, disséssemos tudo positivamente para os nossos filhos. Sim, pode fazer, sim, pode ir, sim, pode subir, sim, sim. Imagina se um dia você dissesse sim para tudo que seu filho pede, para tudo que seu filho quer fazer. Você não seria uma boa mãe, porque você exporia o seu filho a situações de risco, de perigo. Por quê? Ele muitas das vezes pede o que ele não sabe o que está pedindo. Talvez Isaac desceria para o Egito achando que ele subiria de lá, assim como o pai dele, e não aconteceria dessa forma. Então Deus falou, fica onde eu te colocar, que eu vou te provar que não é sobre o lugar, mas é sobre a obediência. E quando eu digo não, não é para o teu mal, mas para o teu bem, é para te ensinar uma lição, é para te dar uma experiência nova. Que possamos ouvir os nãos de Deus, assim também como ouvimos os sim. Que possamos reagir com obediência diante do não de Deus, para que possamos ser honradas pelo Senhor, assim como Isaac foi honrado. A Bíblia diz que Isaac foi muito próspero.
que Isaac colheu 100 por 1. Isaac plantava uma semente e ele colhia 100 frutos, 100 vezes mais do seu fruto. Isaac prosperou na terra dos filisteus. Isaac prosperou na terra dos inimigos. Isaac prosperou na terra de homens incrédulos. Isaac prosperou na terra de ímpio. Isaac prosperou no lugar onde ninguém prosperava. Ao ponto daqueles homens falarem: sai daqui porque você é maior do que nós. Assim Deus vai fazer na tua vida. Quando você obedecer os nãos, independente da resposta de Deus, seja obediente a Deus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, Tu és poderoso, Tu és soberano sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, glorificamos, Te exaltamos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és digno, Tu és poderoso, Tu és fiel. Senhor, muito obrigado por esta palavra, a qual o Senhor nos ensina, Pai, a obedecer, nos posicionar diante do Senhor, independente da sua resposta. Nos ensina, Espírito Santo, a ouvir a voz do nosso Pai, a obedecer, mesmo que a resposta seja não, que nós viemos permanecer confiando que o não de Deus nos protege, que o não de Deus é protetivo. Senhor, que nós viemos confiar e nos abrigar no Senhor, assim como Isaac, Senhor, prosperou no lugar improvável por causa da obediência, que nós viemos ouvir a Tua voz, que nós viemos respeitar e esperar, Senhor, o momento certo, meu Pai. Eu não sei quais são os nãos, as portas fechadas, os diagnósticos contrários que as Tuas filhas têm recebido, mas que nós viemos confiar que, independente do cenário, da situação, de um diagnóstico, a nossa obediência vai gerar favor de Deus, a nossa obediência vai gerar milagres sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Permaneça conosco. Muito obrigada por esta palavra, Senhor. Senhor, assim eu Te agradeço. Entrego este dia, essa semana nas Tuas mãos. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos, ó Deus, os nossos devedores, aqueles que se levantam contra nós. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.